Olá, amigos do Living Lab! Olá, amigas do Living Lab! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Edson Mackenzie, empreendedor, investidor de startups. Eu tenho o prazer de estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho com vocês meus conhecimentos sobre baby steps para que vocês possam levantar grana sem cair pelo caminho. Já estamos de volta e agora eu quero falar para vocês um pouco do que o investidor está olhando ou o que ele começa a olhar quando ele olha para a sua operação. Como a gente já falou lá atrás, uma das primeiras coisas que a gente olha é o TAM, o Total Addressable Market. Essa é uma das premissas principais que o investidor olha na hora que está começando a desenvolver um negócio para você, empreendedor e empreendedora. Quando ele topa, quando ele entende que o seu negócio é legal, que ele tem um mercado total endereçável grande, a primeira coisa que ele olha para o seu negócio é o cap table. O que é o cap table? São as divisões de percentuais da sua empresa. Qual é o percentual que cada um dos sócios tem? Por que a gente olha para esse dado muito antes até de olhar o modelo de negócio, se aquele negócio vai crescer? A gente olha isso porque se você é um empreendedor e você nunca teve investimento nenhum, é você e 3 amigos, a gente entende que no máximo você tem aí 33% para cada um. E aí cada um dos empreendedores, às vezes tem um pouco mais, às vezes tem um pouco menos, mas basicamente o controle da operação está com vocês. Uma coisa muito errada que a gente às vezes entende e vê, principalmente quando a gente acaba acompanhando muitas novelas, a gente acha que a gente perde o controle da nossa empresa quando o empreendedor tem 51% do negócio, ou 50% do negócio mais um voto. Não é assim que funciona. Se você tem algum sócio e esse sócio tem pelo menos 26% da operação, ele já é capaz de bloquear ou de impedir a sua operação. Por isso que a gente precisa sempre estar de olho no cap table para que a gente possa tomar melhores decisões. Como investidor, o que a gente faz? É importantíssimo que a gente saiba que um investidor sério, o primeiro investidor, nunca vai pegar mais do que 20% do seu negócio, por um motivo bem específico. Tá? Se eu sou investidor e eu pego 25% do seu negócio já na primeira rodada, e se você tem outros 3 sócios, na melhor das hipóteses, cada um vai ter 25%. O controle da operação continua com vocês? Sim, continua. Mas qualquer dificuldade que a gente tenha, ou que qualquer motivo que um desses empreendedores saiam, a gente vai ter aí um sócio capitalista que não trabalha na operação levando 25% dos resultados. Isso é muita coisa. Então, qual que é a melhor saída? Se você está se relacionando com o investidor, é o seu primeiro cheque, tenta convencer esse investidor que ele pegue no máximo 20% da operação. Por que é ideal que ele pegue no máximo 20% da operação? Primeiro, por conta desse motivo que eu já falei, que ele se mantém sócio, pegando um bom percentual, porém ele não atrapalha a sua operação. Você tem margem para que você possa manobrar a sua empresa de acordo com o seu próprio ideal. Eu já encontrei negócios onde os investidores eram donos de mais de 40% da operação e os 2 sócios eles tinham perto dos 55%. E já não estava mais fazendo sentido porque os investidores atrapalhavam muito a sua operação e impediam o negócio de crescer. Então, qual era o ideal nesse momento? Falar com esses investidores para que eles reduzissem a sua participação. Ah, mas Mac, meu negócio está começando agora, eu estou começando a entrar na fase operacional e eu preciso de muito mais dinheiro do que eu estou gerando. Então, o que a gente faz? A gente pega mais dinheiro, a gente monta um projeto, a gente recebe uma captação maior do que a gente poderia ter nessa primeira fase, considerando um ponto muito legal, considerando que a gente vai setar um cap. Os investidores não podem ser diluídos até que a empresa receba uma proposta de investimento superior àquele percentual. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que você precise de R$200 mil agora para operar o seu negócio. Porém, a sua empresa ainda está faturando muito pouco. E num fluxo de caixa descontado direto, a sua empresa teria uma valoração, por exemplo, de R$500 mil, só que você precisa de 200 mil. Você não vai dar o percentual direto para esse investidor. Você pode oferecer para ele, por exemplo, 10% da operação. Então, esse investidor que está te dando R$200 mil agora, ele vai ter 10% da operação. Mesmo a sua empresa hoje tendo uma valoração
de mercado de R$500 mil. Ah, Mike, então como é que eu devolvo? Como é que eu garanto a segurança? Como é que eu convenço esse investidor a pegar só 10% do negócio? Você vai colocar uma cláusula no contrato dele de investimento em que ele não pode ser diluído até a sua empresa ter uma valoração de mercado de R$2 milhões. Deu para entender? Então é o seguinte, ele não pode ser diluído antes que a sua empresa tenha uma valoração mínima de R$2 milhões. Por quê? Se ele for diluído, se você tiver que pegar uma nova rodada de captação e a sua empresa nessa nova rodada tiver avaliada abaixo de R$2 milhões, o percentual que ele te deu vai valer a mais, então ele não pode ser diluído. Então ele não pode ter automaticamente um percentual menor antes de R$2 milhões. Se ele tem, por exemplo, se você recebe uma nova proposta de investimento de R$300 mil por 10%, significa que o seu valor de mercado agora está em R$3 milhões, ou seja, acima de R$2 milhões. Então esse investidor ele vai ser diluído, se você tiver, claro, uma cláusula de drag along, vai ser diluído igualmente como os outros investidores. E se você tem um novo investidor comprando 10% do negócio, todos os empreendedores vão ter a sua margem reduzida em 10%. Então quem tem 10 fica com 9, quem tem 20 fica com 18 e assim sucessivamente, tá certo? Por isso é tão importante a gente entender o cap table, entender quais são as negociações dentro de percentuais dentro de cada um dos negócios. Minha dica para você, empreendedor que está nessa fase, na primeira rodada não perca mais do que 20%. E por quê? Você vai precisar de novas rodadas e essas novas rodadas elas vão continuar diluindo o seu negócio. Minha dica também é que você encontre um bom advogado, um advogado que você tenha confiança, que possa te explicar as diferenças entre tag along, drag along, que são termos que vão te ajudar muito a entender se a oferta que foi feita para o majoritário vai ser igualmente distribuída entre todos os empreendedores, todos os fundadores, inclusive os minoritários, inclusive os investidores, ou se você vai ter uma proposta onde quem tem a maioria dos votos, a maioria das ações, define quem vai vender primeiro. Não dá para te dizer qual que é melhor de um, qual que é melhor que o outro, porque vai depender muito da forma que você está se relacionando com os seus investidores. Se você tem, por exemplo, investidores minoritários, muitos investidores minoritários, por exemplo, FFI, eu não falo FFF, eu falo Family, Friends and Innovators. Se você tem esses investidores que colocaram dinheiro em você porque acreditaram em você, mas eles podem, por exemplo, querer sair muito rápido, é legal que você tenha uma cláusula onde você pode, como majoritários, forçar a venda desses menores e assim mantendo o seu cap table cada vez mais limpo, tá bom? Quais são os tipos de investimento que nós encontramos hoje no dia a dia? Existem vários tipos, eu já comentei para vocês aqui agora do FFI, porque no mercado tradicional eles chamam de FFF, que é Family, Friends and Fools, ou traduzindo, amigos, parentes e outros tolos que topam botar dinheiro em você ainda na fase inicial. Eu não gosto de trabalhar com fools, eu gosto de trabalhar com innovators, pessoas que são inovadoras o suficiente, que mesmo sem entender muito do seu negócio, ou mesmo não entendendo muito da forma que você está apresentando o seu negócio, elas estão acreditando no seu potencial e acreditando aonde você pode chegar. Na primeira fase, geralmente os empreendedores começam com uma expressão chamada bootstrap. O bootstrap, a tradução literal é se calçar, ou calçar as suas próprias botas, ou seja, se auto-alavancar, se auto-investir na primeira fase e usar todo o dinheiro que você ganhar nas fases iniciais da sua operação para que você possa investir no seu próprio negócio. Isso chama-se bootstrap, é quando você mesmo está captando e você mesmo está se autofinanciando. Uma próxima fase para isso são os investidores anjos. Esses investidores anjos podem ser os FFI, como eu já falei para vocês, ou podem ser investidores anjos profissionais. Aqui no Brasil a gente tem alguns bem conhecidos, dentre eles João Kepler, Marco Poli, Camila Farani. A gente tem a rede Anjo do Brasil, liderado lá pelo Cássio Espina. Então existem várias redes que são de investidores anjos, que eles se juntam para compartilhar informações que possam ajudá-los a investir melhor. Por que existe uma grande camada de investidores anjos no nosso país? Porque os métodos tradicionais de investimento, eles não geram uma rentabilidade suficiente
para quem está buscando multiplicar o seu dinheiro. A gente tem, por exemplo, o Thiago Nigro, que é o Primo Rico, ensinando muitas pessoas a investir na bolsa, a fazer investimentos seguros, a fazer reserva de emergência, mas ele próprio já está junto com o João Kepler, entendendo um pouco mais como eles podem fazer novos investimentos em empresas que estão se desenvolvendo, estão crescendo, e assim ganhar mais dinheiro. Por que a gente fala disso? Porque não importa quanto você ganha. Não importa quanto de dinheiro você faz todo mês. Se você tira uma reserva desse montante de dinheiro para que você possa apostar em empresas ou fazer com que esse dinheiro continue trabalhando, você está fadado ao fracasso. Porque muitas vezes a gente tem um conceito muito doido entre ser rico e riqueza, né? Ser rico pode até você ter um patrimônio, R$1 milhão, por exemplo. Mas riqueza é como que você consegue fazer esse dinheiro perpetuar ao longo do tempo. A gente acompanha muitas vezes vencedores do Big Brother perdendo tudo e outros multiplicando essa quantidade de dinheiro em muito pouco tempo. Como que eles conseguem fazendo isso? Às vezes investindo em negócios que podem dar mais dinheiro. Se você pega o seu dinheiro e deixa ele parado na poupança, a inflação acaba consumindo percentuais pequenos desse dinheiro que a longo prazo você vai perder. Se você coloca esse dinheiro, às vezes, no investimento seguro, que te dá aí 2%, 3%, 5% ao ano, significa que você vai crescer nessa proporção. Significa também que se você gastar o seu dinheiro mais do que ele está gerando, o seu dinheiro ele vai diminuir de proporção também muito rápido. Então o que a gente faz? A gente investe num negócio, numa operação, que ela pode multiplicar esse dinheiro e é isso que os investidores estão olhando, tá bom? Além dos investidores anjos, a gente tem investidores que a gente chama de seed money. Quem são os seed money? São os investidores de capital semente. São grupos, às vezes são empresas, que colocam uma quantidade de dinheiro no seu negócio para que você possa continuar dando frutos. E a gente tem boas empresas aqui no Brasil. A gente tem a Stella Investimentos, a gente tem o Grupo Bossa Nova, que também é do João Kepler, junto com o Pierre Schumann. A gente tem a própria rede da Anjos do Brasil se unindo, montando sindicatos para fazer investimento seed e por aí vai. Tem muitas boas empresas fazendo investimentos em capital semente, tá? Existem outros grupos também, como por exemplo a Canary no Brasil, que também faz investimentos, mas como ela faz investimentos em dólar, esse capital semente ele acaba aumentando muito. Eles falam e declaram que fazem um investimento capital semente, porém como eles fazem cheques relativamente maiores, esse capital semente acaba sendo um pre-Series A, então um pré-série A, que é o que a gente vai falar agora sobre Venture Capitalists. Quem são os Venture Capitalists? São empresas, assim como essas outras empresas que eu já citei aqui, só que elas fazem cheques ainda maiores, cheques ainda mais robustos, e elas têm um processo muito mais estruturado para fazer investimento em você. Depois das Venture Capitals, a gente tem as Private Equity, que continuam também, são empresas maiores, mas aí fazem grandes cheques, e a gente tem a SoftBank, a gente tem a Naspers, fazendo grandes aquisições, inclusive aqui na América Latina, e aí a gente consegue chegar muito perto dos unicórnios, tá? Então, mas qual que é a média de investimento em cada um desses estágios? Eu preparei aqui um gráfico para vocês entenderem que no Bootstrap, para que a gente possa tirar uma ideia do papel e botá-la numa fase que a gente chama de operacional, a gente investe em média R$100 mil. Esse é um número mágico que eu acredito que a gente possa fazer uma aposta em uma operação, possa perder esse dinheiro sem ter grandes prejuízos. Então, uma startup ela custa em média, para começar a operar, R$100 mil. O primeiro capital que ela consegue levantar, geralmente com FFIs ou com anjos, é também de R$100 mil em média. Tá? O que a gente está falando aqui? Então se eu gastei R$100 mil para operar um negócio, eu faturei 100 mil, aonde que eu chego? Eu chego no zero. Eu chego num ponto, só que ainda não é o break-even. E também essa história de break-even, eu já vou falar para vocês que não é muito do que a gente está para falar. A gente chega no ponto zero. Por que eu digo no ponto zero? É o ponto onde que a gente consegue validar a nossa operação. A ideia é que a gente estava lá na fase da curiosidade, começou a colocar ela ainda em operação, fez com que ela funcionasse. Ainda dessa fase da curiosidade, fez com que ela funcionasse, colocasse ela em operação, a operação começou a dar resultado, a gente começou a trabalhar para que ela entrasse em operação, e aí outras pessoas acreditaram no nosso negócio e também estão apostando um pedaço de dinheiro delas para que a gente continue fazendo o que a gente está fazendo. Essa é uma fase muito legal para que a gente possa validar ainda mais o nosso projeto para saber se ela vai crescer. Qual que é o grande problema? Essa é a fase que as empresas mais quebram e morrem. Por qual motivo? Porque falta capital semente no Brasil.
falta estruturas de investimento para que as empresas continuem crescendo. A gente tem sim bons fundos, como eu já falei, Bossa Nova, a Stella, Kenner investindo dinheiro nessa fase, mas é uma fase no capital semente onde a empresa está buscando entre 300 e 1 milhão de reais. 300 mil reais e 1 milhão de reais para que ela possa continuar crescendo, para que ela possa continuar alavancando e contratando mais pessoas e principalmente dando frutos. A partir daqui, a gente tem ainda assim capitais semente que a gente chama de fundos internacionais. Hoje, por exemplo, eu mesmo trabalho num fundo americano chamado The Venture City e a gente faz investimentos na ordem de 100 a 300 mil dólares, ou seja, de R$500 mil a R$1,5 milhão, mais trabalho para que essas operações continuem crescendo, continuem dando resultados. A gente faz isso, porém a gente exige que seja um negócio de base tecnológica, que tenha um modelo de software como serviço e que já estejam operacionais e crescendo. Para que a gente bata o olho na operação e entenda, nossa, isso aqui é um negócio que tem muito potencial, esse empreendedor, se ele tiver ajuda, ele pode continuar crescendo. E qual que é o nosso modelo? A gente investe nessas empresas, a partir desse investimento a gente prepara, dá um banho de loja, a gente enfeita bastante a noiva para que ela possa encontrar bons investidores daqui para frente, seja eles num Venture Capital, num Series A, que aí começa por ordem de 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais, um Series B, que vai 5 milhões de reais, um Series C de 10 milhões de reais, ou que ela possa encontrar um Private Equity e assim se tornar um unicórnio. Quem são os unicórnios? São empresas que já chegaram à valoração de mercado de 1 bilhão de dólares ou reais ou mais. A gente já tem hoje no Brasil, a gente está gravando esse vídeo aqui no início de 2021, a gente já tem aí cerca de 16 unicórnios no Brasil, dentre eles a Movile, iFood, Arco Educação, a gente tem 99, a gente tem grandes empresas hoje no Brasil, Nubank, que já se tornaram unicórnios, que já estão nesse patamar e é onde a gente precisa continuar olhando para que a gente possa continuar crescendo, tá bom? E ainda tem muito mais e a gente precisa trabalhar muito mais ainda, principalmente entendendo quais são as nomenclaturas, quais são os termos que a gente está utilizando. Por exemplo, já falei para vocês aqui sobre initial. Initial significa essas primeiras relações. Uma outra palavra que a gente acha muito também em startups é o IPO, é o Initial Public Offer. São ofertas públicas iniciais de ações. Geralmente a gente faz isso na Bolsa de Valores, seja no Brasil ou fora do Brasil, tá? Eu quero entrar numa fase agora com vocês, falando um pouco mais sobre nomenclaturas, sobre termos que vocês precisam gravar, mas é claro, se vocês acessarem meu site, omac.com.br, lá tem uma seção com todo esse material que eu estou apresentando para vocês e ainda um dicionário que está sendo constantemente atualizado para que você possa continuar entendendo tudo que a gente está falando. A gente falou sobre bootstrapping, a gente já expliquei para vocês que é essa coisa de se autocalçar, subsídios e verbas de fomento, então são dinheiros que a gente pode inclusive captar em investimento público, que esse dinheiro é um dinheiro que vai a fundo perdido para vocês. A gente falou sobre Friend Families, que é amigos e famílias, Smart Money, que é um dinheiro que ele não vem só puro, ele vem também com um trabalho, é um dinheiro inteligente, inclusive super recomendo para que vocês possam ler o livro Smart Money do John Kepler, é um livro ótimo. E, enfim, tem outras terminologias, se vocês quiserem acesso, podem acessar o meu portal e vai ter tudo lá, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais conteúdo para vocês, para que vocês possam continuar acompanhando aqui a nossa aula de como captar dinheiro sem cair pelo caminho. A gente se vê.